Boa noite, alunos da Veiga, professores, participantes externos. É sempre um grande prazer a gente dar continuidade a esse evento, feito pela primeira vez em Intercamp, com os campos de Tijuca, Cabo Frio e Barra. Cada dia do evento, um dos coordenadores faz a abertura. No primeiro dia, foi a coordenadora Mary Chalfun, que fez a abertura representando o campus Tijuca. Ontem, o professor Álvaro Maciel fez a abertura pelo campus Cabo Frio. E hoje, eu, professor Soniarli, fazendo a abertura pelo campus Barra da Tijuca. Esse evento está sendo assim, uma grata surpresa para todos nós, porque nesse período de pandemia não é fácil, né? Permanecermos todos assim afastados, isolados, embora mais juntos do que nunca, porque hoje, com a internet, conseguimos esse milagre de estarmos isolados, mas, ao mesmo tempo, juntos aqui nesse veículo maravilhoso que a tecnologia nos proporciona. E a Semana Jurídica, tradicionalmente, é um evento dos nossos cursos, e não só dos cursos da Veiga, mas dos cursos das instituições de direito em geral, onde nós convidamos palestrantes externos e também palestrantes internos das instituições para trazer suas contribuições, relatos de pesquisas que realizam, suas experiências profissionais, interface das suas atividades com outras atividades correlatas. É um momento de muita riqueza, um momento de muita alegria para nós, porque temos essa oportunidade de, além dos muros da universidade, nos encontrarmos com profissionais os mais variados e podemos discutir questões especiais, tópicos modernos, questões controversas, temas polêmicos. Então, isso tem sido muito bom ao longo desses anos. E essa é a primeira vez que as 3 unidades juntas realizam esse evento, convidando palestrantes de primeira categoria. Nós até agora tivemos palestras memoráveis. Ontem fechamos o evento com uma palestra maravilhosa. Focamos no primeiro dia uma visão sobre o direito dos animais. Ontem focamos na questão da mulher negra, da questão do preconceito, e foi emocionante a fala da nossa palestrante. Então, agradeço muito a presença de todos vocês. Sei que é um final de semestre que nós estamos todos muito cansados, alunos e professores, né? Torcendo para que o próximo ano seja melhor, que o próximo ano seja um ano de mais alegrias, que a gente possa, com segurança, ter mais contato e que a gente continue realizando esse trabalho magnífico que é o magistério. Hoje, nós, na nossa primeira palestra, vamos contar com a presença do nosso professor Rodolfo Cronenberg Hartmann. O professor Rodolfo é muito conhecido por ser um professor atuante, militante em várias instituições de ensino. Ele é juiz federal, e a experiência do professor como juiz federal é maravilhosa, porque nos passa um aspecto prático da magistratura que é fundamental para aqueles que almejam futuramente atuar como magistrados, e também nessa relação que se dá entre advogados e magistrados, promotores, profissionais, os mais variados do mundo jurídico. E o professor Rodolfo, gentilmente, aceitou o nosso convite, veio aqui contribuir com vocês. Aproveitem muito essa palestra. É um professor com uma bagagem profissional enorme. Eu aqui separei o currículo do professor Rodolfo, que é extenso demais, professor Rodolfo. Eu vou aqui, de alguma maneira, tentar condensar um pouco os seus títulos, né, para não ser cansativo, mas é importante, alunos, que vocês valorizem isso, né, o estudo, como uma pessoa se dedica ao estudo, e todos nós, professores que atuamos no nível superior, temos o nosso currículo lá na plataforma Lattes, então é público, todos nós podemos visualizar. O nosso querido professor Rodolfo Cronenberg Hartmann, ele é juiz federal titular desde 2002, mestre em Direito pela nossa querida instituição Gama Filho, infelizmente já não está mais conosco, essa instituição maravilhosa que formou grandes professores.
Ele é graduado pela Universidade de Petrópolis, a Católica, coordenador adjunto de Direito Processual Civil da EMERGE, da Escola da Magistratura, no período de 2006 a 2013, coordenador de pós em processo civil da própria EMERGE também desde 2012, coordenador de pós-graduação telepresencial de instituições co-irmãs nossas, coordenador de comissão de processual civil da EMARF, Escola da Magistratura. Olha, é um currículo brilhante, enorme, que vale a pena vocês depois consultarem no Lattes, dado o fato do professor ser autor de várias obras na área jurídica, um foco bem interessante na área processual civil. Ele é autor do Código de Processo Civil Comentado, que já está aí se não me engano, quarta edição, não sei, quarta ou quinta edição, né? Já está bem adiantado pela editora Ímpetus. Coautor de outras obras, autor do curso de Direito Processual Civil, também pela editora Ímpetus, né, que é uma editora moderna, que tem prestigiado também autores novos. Então, professor, fico muito feliz, agradeço muitíssimo a sua disponibilidade, sei que não é fácil ter tempo, né, para dedicar, além das suas atividades, ainda participar aqui conosco. O professor se debruçará sobre a questão da sua experiência criminal, tendo foco às liberdades constitucionais, que é o tema genérico da nossa política. Professor, muito obrigado. A palavra é sua, fique à vontade. Bem, inicialmente eu desejo uma boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite feito pela Universidade Veiga de Almeida. Já tive algumas experiências anteriores com a Veiga de Almeida, convites para palestras, e um evento que me marcou muito, isso aconteceu também já há alguns anos atrás. Eu não tive a oportunidade de lecionar presencialmente, mas mesmo assim, uma das turmas da Veiga de Almeida, do campo de Cabo Frio, me homenageou como nome de turma. Isso me deixou muito feliz. Estive presente na homenagem e tudo mais. Então, isso, não só essas experiências, mas também o contato com os outros professores, né? Nós somos colegas de carreira, lecionando, preparando as pessoas para que possam ajudar a construir o nosso país um pouco melhor. Então, eu tenho excelentes recordações da Veiga de Almeida. E, claro, quando recebi o convite para falar, logo a primeira coisa que veio à minha mente foi, poxa, mas eu leciono direito processual civil, será que eu vou ficar confortável para falar sobre liberdades constitucionais? E aí o próprio professor Rodrigo, ele comentou, não, fala sobre casos concretos. De fato, meus caros, eu acabei sendo... contar rapidamente a história para me apresentar um pouco também aos senhores. Não vai ser uma palestra técnica, eu vou falar mais de casos reais, para que vocês possam conhecer um pouco melhor o que nós, na Justiça Federal, podemos trabalhar, podemos julgar. Mas, então, o que acontece? No histórico de vida, todos nós passamos as nossas vivências, bons momentos, maus momentos, momentos de aprendizagem, momentos de dificuldade. E claro, como todos nós, né, eu também tive dificuldades, tá? Isso me fez tentar aproveitar um pouco o tempo da faculdade, aproveitar os estudos, para tentar fazer aquele trabalho que eu gostaria. E aconteceu, eu trabalhava como advogado com meu pai, meus irmãos depois foram advogados também, e queria fazer concurso. E eu queria fazer muito concurso para a área federal, para a magistratura federal, não porque ela é melhor ou pior que qualquer outra carreira, isso são carreiras diferentes simplesmente, mas porque eu tive professores que me prepararam bem e me senti estimulado por eles. Então esse foi o fator principal. Claro que eu tinha conselhos de família para fazer concurso para a magistratura, mas o principal foram os professores, foram exemplos para mim e gostei, nunca me imaginaria ser aprovado num concurso desses e nem menos ser aprovado com 25 anos de idade. Eu tenho hoje 44, fui aprovado muito novo, hoje eu reconheço isso. Isso não falo como se fosse uma cobrança para vocês que estão estudando, não é isso. Eu gosto muito de uma frase de um professor chamado Juarez Tavares, que é o Procurador Regional da República. Ele coloca essa frase num livro chamado Teoria do Injusto Penal. Por acaso, o nosso tema é sobre direito penal, liberdade, e é justamente isso. É como se a vida fosse um relógio. Às vezes ela está um pouquinho adiantada, às vezes ela está um pouquinho atrasada, mas cada um vai no seu próprio tempo, tá? Não vamos nos comparar uns com os outros. Cada um de nós sabe exatamente o que passou para estar até aqui, dificuldades, dores, boas coisas também.
E aconteceu, nesse caso da aprovação, muito rápido, e logo no meu primeiro momento eu podia escolher qual juízo eu queria ficar lotado. Eu tinha várias opções aqui na capital, eu podia ficar em matéria civil, eu podia ficar em execução fiscal, em juizado, em previdenciário. A minha última escolha foi criminal. A minha última escolha foi criminal, porque realmente não tenho grande afeição pela matéria, mas no meu concurso dos 31 aprovados, eu fui o único que caiu em vara criminal na capital. E eu até hoje não sei por quê. Eu até desconfio, talvez, porque os que estudam direito penal falam do Nicolai Hartmann, meu sobrenome é Hartmann também, mas Hartmann é um sobrenome comum na Alemanha, e que ele teria feito uma teoria que influenciou Wetzel, mas não sei se foi isso, mas acabou que eu fui o único que caiu em vara criminal. E depois, quando tomei posse, nós tivemos um treinamento de 2 dias como novos juízes, de 2 dias apenas naquele tempo. Já tinha uma brincadeira que eram juízes miojo, tá? Miojo porque é instantâneo. Tomou posse, vai fazer audiência, vai cuidar dos processos. Hoje já é um pouco mais diferente, tem um treinamento melhor com o sistema, forma de fazer audiências, mas alguns anos atrás era diferente. Você realmente tomava posse e 2 dias depois estava fazendo audiência. E eu tinha 2 amigos do concurso, o treinamento era feito no 10º andar, na Avenida Venezuela, número 134, no centro do Rio de Janeiro, e quando terminou o treinamento, por acaso o cartório que eu iria trabalhar, a vara criminal, era naquele prédio. Desci com 2 amigos, um amigo disse assim: Rodolfo, eu estou com inveja de você. Você caiu num cartório excepcional, ele tem uma fama, uma grande fama de ser organizado. E eu, em um primeiro momento, embora não gostasse da matéria criminal, eu tinha outras preferências, não fui eu que escolhi a minha última opção, caí em criminal e acabei ficando 10 anos em juízo criminal. Quase 10 anos, na verdade, 9 anos e 10 meses, talvez. O cartório era super organizado, eu comecei a verificar melhor os casos que a Justiça Federal julgava envolvendo a liberdade. Então, essa vai ser minha experiência com vocês hoje, tá? Já tem 10 anos também que não estou mais atuando em vara criminal. Nesse momento, eu não tenho competência criminal, eu sigo acompanhando, tá? Mas, na verdade, o que eu leciono é direito processual civil. Eu tenho uns livros publicados, como foi bem mencionado, até alguns aqui atrás na estante, e, enfim, mas sobre processo criminal na Justiça Federal. Porque às vezes o aluno pode imaginar, não, mas o que eu sei da Justiça Federal é Sérgio Moro. É Sérgio Moro, o que ele julga é Lava Jato, é só caso grande. Nem sempre nós julgamos casos tão grandes assim. Um dia a dia de um juiz criminal vendo casos reais, lidando com a liberdade das pessoas, o que nós víamos normalmente, sendo bem franco com vocês, era, primeiro, crime contra a ordem tributária. É o sujeito que faz a declaração de imposto de renda, que às vezes consegue um recibo médico que um médico, um dentista vende para ele, e ele coloca aquilo para deduzir o imposto de renda, a Receita Federal cruza os dados, são crimes que têm penas pequenas, tá? Dependendo do valor que você sonega também, e se houver um pagamento do tributo, extingue a punibilidade. Então não é nada muito grave, dependendo se for autuado, se tem como pagar o tributo, é feito o pagamento e haverá extinção da punibilidade. Por outro lado, também temos muitos casos envolvendo concessão de benefício previdenciário indevido. Então, de um lado, tem um servidor que habilita o benefício previdenciário, e do outro, tem um sujeito particular, normalmente com alguma idade, que recebe a aposentadoria indevida. Esse que recebe a aposentadoria indevida, ele acaba respondendo pelo crime do artigo 171, parágrafo 3º, estelionato contra a fazenda pública. E o servidor que habilita o benefício, ele acaba sendo acusado do crime de peculato, porque recebe vantagem financeira. Esse crime de peculato, por sua vez, ele já está de acordo com o artigo 312 do Código Penal. É uma coisa curiosa até para os estudiosos de direito penal, porque aprendemos que todos que concorrem para um crime respondem pelo mesmo crime. Não é a teoria monista, que assim estudamos no direito penal, porém, na área federal, nesse caso específico, o servidor responde por um crime, peculato, e a pessoa que recebeu a aposentadoria indevida, ela já recebe o crime de estelionato contra a fazenda pública. Mas não só isso,
Nós também lidamos com crimes envolvendo tráfico de entorpecentes, vou começar a palestra falando sobre esse tema. Não qualquer tráfico de entorpecente, e sim tráfico de entorpecente internacional, antes que você possa pensar, mas são os grandes traficantes. Não são os grandes traficantes. São as pessoas que entram no Brasil para pegar a droga e para levar a droga para o exterior. É isso que normalmente nós julgamos na Justiça Federal, muito embora tenhamos outros casos também. Já joguei roubo em agência da Caixa Econômica Federal, já conduzi tribunal do júri porque mataram um policial rodoviário federal no exercício das atividades. Então não pensem vocês que a competência da Justiça Federal ela é tão diferente da Justiça Estadual. Não é. Mais uma vez, nós julgamos homicídio, dependendo de quem morreu, nós julgamos, por exemplo, roubo dentro de uma empresa pública federal, como a Caixa Econômica, nós julgamos tráfico de entorpecente, entre muitos outros crimes, tá? Enfim, durante os 10 anos que eu trabalhei em um juízo criminal na capital, Rio de Janeiro, eram poucos juízos, naquele tempo eram 8 varas, hoje nós temos mais algumas, mas naquele tempo eram 8 varas. Muitos casos me marcaram, muitos casos interessantes, muitos casos envolvendo a liberdade da pessoa. E o primeiro que eu trago foi um bem específico, tá? Que eu fazia uma audiência. Na verdade, eu trabalhei na 2ª Vara Federal Criminal. A 2ª Vara, o titular, até hoje, o doutor Alexandre Libonati, eu era o juiz substituto naquele tempo, e estava substituindo na 3ª Vara, já é aposentado hoje, o doutor Lafredo Lisboa, já é aposentado, nós estávamos substituindo ele, fazendo uma audiência. Quando chegou na audiência, um defensor público da União, atualmente não é mais, ou ele largou a Defensoria da União, atualmente é advogado, largou esse ano, e dá aula de Direito Penal, é o professor Gabriel Habib, muito conhecido o professor Gabriel Habib, dá aula de Direito Penal, e já entregando um pouco, né, foi meu aluno também em pós-graduação, também há 20 anos atrás, e é que eu comecei a dar aula muito novo, né, passei com 25, eu comecei a dar aula com 25 antes de ser juiz, e o Gabriel foi até meu aluno, muitos anos atrás, e aconteceu de eu estar conduzindo a audiência na 3ª Criminal, substituindo o doutor Lafredo, que estava de férias, e chega o doutor Gabriel, doutor Rodolfo, eu estava aguardando a sua audiência acabar, porque eu tenho que falar uma coisa muito séria com o senhor. Pois não, Gabriel, eu chamo de Gabriel, né, sem muita formalidade, foi meu aluno, considero amigo. Pois não, Gabriel, o que aconteceu? Doutor Rodolfo, tem um caso que acabou de chegar, o sujeito foi preso em flagrante, ele foi preso em flagrante com uma seguinte situação, ele foi para traficar droga para o exterior, só que ele engoliu, doutor Rodolfo, 40 cápsulas de pó, cápsulas grandes, bem grandes mesmo, engoliu 40 cápsulas, só que quando ia embarcar no aeroporto do Rio de Janeiro para o exterior, ele deu bandeira e os policiais falaram o que está acontecendo e tal, e os policiais acabaram desconfiando da postura dele. Levaram ele a um banheiro, ele foi forçado a colocar para fora aquelas 40 cápsulas que engoliu, grande, tá? Bem grande a cápsula. Eu quando vejo o tamanho, eu penso assim, eu tenho 1,89 m, eu não conseguiria engolir a cápsula que o cara engoliu. Imagina 40 cápsulas, não vejo como entrar. Eu engoli 40 cápsulas daquelas, são bem grandes realmente, e se uma delas furar, a própria substância entorpecente ela vai pelo corpo todo. Mas o que aconteceu? Ele acabou eliminando as cápsulas no aeroporto, foi feito um narcoteste na hora, deu como cocaína, e a partir dali ele foi preso. Ele foi preso em flagrante. E depois eu estava lá fazendo audiência de outro processo, e aí vem o defensor Gabriel Habib, que hoje é advogado, e o defensor entra, doutor Rodolfo, temos um problema aqui, eu tenho que fazer uma audiência com o senhor urgente. Olha, pois o que aconteceu, doutor Gabriel? Como eu disse, eu estava terminando uma audiência, quando terminou, ele entrou na sala. Olha, doutor Rodolfo, teve um caso assim, um sujeito foi preso em flagrante, 40 cápsulas que ele engoliu, que ele eliminou. Sim, Gabriel, mas qual o problema? O problema, doutor Rodolfo, é que na hora no aeroporto o narcoteste deu como cocaína. Mas agora, com a perícia técnica, o que ele engoliu foi farinha. Não foram cocaína, foram 40 cápsulas de farinha. Farinha. Ele disse assim, doutor Rodolfo, existe uma expressão chula que é utilizada no jargão policial, esse é o chamado boi de piranha. Como assim boi de piranha? O boi de piranha é quando, por exemplo, pega alguém que está nervoso, deixa o cara com pó branco, que é a farinha, e joga para a polícia.
A polícia vai perceber o cara nervoso, vai prender ele em flagrante. Enquanto isso, os outros vão passando, os outros com a droga vão passando, enquanto aquele está lá como se ele fosse o grande bandido, porque ele estava nervoso e, na verdade, o que ele engoliu foram cápsulas de farinha. Eu analisando na hora aquele laudo, tá? Aquele laudo na hora vi, não, realmente é farinha. Aí eu pergunto a todos vocês que estão assistindo, é crime? É crime engolir farinha? É crime? Não, mas ele pensou que estava fazendo crime. Mas você cogitar crime é punível no direito brasileiro? Vamos pensar assim, eu estou falando em tons assim mais brandos, tá? Às vezes você está na rua, tanta gente bonita na rua, né? Tanta gente bonita na rua passando. Às vezes você não pode na sua cabeça pensar besteiras, né? Nossa, que pessoas bonitas e tal. Então a pessoa às vezes imaginou que ela estava também cometendo crime, só que na verdade ela engoliu farinha. Isso estava devidamente comprovado pelo laudo que foi feito, e no final das contas, isso é um caso que impõe imediatamente relaxar e, dependendo do estágio processual, até realizar uma absolvição sumária, tá? Como eu disse, dependendo do estágio processual em que aquilo se encontra. É um caso em que a pessoa realmente pode entender, não, mas eu estava cometendo um crime, mas não estava cometendo. Ela estava engolindo farinha. Farinha, engolir farinha não é crime, isso é um caso de colocar em liberdade imediatamente. Imediatamente, e foi exatamente o que aconteceu. Acredito que o sujeito nervoso, né, ele estava todo nervoso, assustado, mas ele deve depois ter pensado assim, que bom que eu engoli farinha, que bom que eu engoli farinha, porque naquele tempo, se você é preso por tráfico de entorpecente em flagrante, você pelo menos ficava 4 anos em regime integral fechado, tá? Depois teve mudança na lei de crime hediondo e até permitiu a progressão de regimes, mas naquele momento eram 4 anos em cana mesmo, e ele deve depois ter pensado assim, que bom que eu engoli farinha e consegui voltar para o meu país regularmente. Normalmente são estrangeiros que vêm para o Brasil pegar a droga e levar. Teve um outro caso também, esse foi um caso que também envolvia a droga, tá? Eu vi muitos casos de tráfico de entorpecente, pessoas que colocavam a droga, mulheres colocavam no salto, claro, era uma bolsa cheia de saltos altos, pessoas que colocavam a droga dentro de uma prancha de surf, pessoas que colocavam gesso, no gesso a droga ficava, e até o caso, eu nem pensei em falar dele agora que eu me recordei, mas o caso que mais me chamou a atenção negativamente, uma mãe inglesa colocou a droga dentro das roupas do filho, que era um recém-nascido. Então imagina você com um recém-nascido, 6 meses, 8 meses, e segurando, e a roupa dele toda cheia de droga ali. Então isso foi até um que me chamou a atenção negativamente, até porque a mãe foi presa, e a mãe não estava preocupada depois na prisão com a criança, ela estava preocupada em ser solta. Em ser solta, me mandava carta. Nós, que trabalhamos como juízes criminais, nós recebemos, tá? Naquele tempo eram cartas que eles mandavam da prisão para nós, e atualmente não estou trabalhando em matéria criminal, mas mesmo sem ser criminal, é claro, eu recebo no Facebook, no Instagram, de vez em quando, umas ameaças, umas intimidações, alguém que perde o processo que queria, mesmo que seja cível, às vezes a pessoa entra em contato, me roga uma praga também, que seus filhos nunca passem fome, coisas assim desse jeito, tá? E no final das contas, até vocês podem estar vendo aqui o meu cenário, né? Estão vendo que tem um Jesusão desse lado aqui, Jesus, tem umas pedrinhas aqui, tem Bíblia, tem um monte de coisa aqui. Olha, gente, não é esoterismo, não, é proteção, porque não é uma energia fácil de ter que aturar, lidar com essas mazelas, lidar com problemas, crimes, tá? Isso não é exatamente fácil. É claro que a gente sai um pouco contaminado com isso. Imagine, por exemplo, um médico que às vezes faz o melhor, mas mesmo assim aquele paciente falece, a família fica muito triste, aquele médico acaba absorvendo um pouco essa questão também, e nós que lidamos, advogados, juízes, promotores, a gente também lida com isso, tá? E claro que uma pessoa que às vezes perde, a pessoa não fica feliz, e a pessoa vai entrar em contato com você, seja por carta, já não recebo há muito tempo, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, para xingar, para falar mal, as pessoas não se respeitam mais. Inclusive, tá? Se vocês, por exemplo, quiserem me seguir no Instagram, Rodolfo, _, Cronenberg, _, Hartmann.
o Maicon foi meu aluno da UAB, ele até comentou que tem meus livros. Maicon, eu não estou com acesso ao teclado no momento, está um pouquinho distante de mim aqui, tá? Mas, Maicon, se você puder botar o meu perfil é Rodolfo, Cronenberg, Hartmann, porque o meu nome é difícil, né, de soletrar, e às vezes as pessoas querem saber um pouco de processo civil, acompanhar as novidades, e, enfim, só porque realmente eu não posso digitar no momento, só para quem eventualmente quiser seguir, ficar à vontade. Mas eu falava um pouco sobre as experiências criminais. E tem um outro assunto que também me recordo sobre entorpecente, e me recordo também do caso em si, foi um sujeito já, ele devia ter uns 50 anos, e naquele tempo eu estava com 25, né? Era um empresário de uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, e ele foi para o exterior, e ele foi preso em flagrante voltando do exterior, com 3,5 kg de haxixe. 3,5 kg de haxixe. Eu, pessoalmente, não tenho o mínimo conhecimento sobre substância entorpecente, não tenho a mínima noção mesmo se isso é muito, se isso é pouco. E ele comentou que aquilo era para consumo pessoal. E é claro, né, eu fui fazer pesquisa de campo. Pesquisa de campo, às vezes você para o carro numa rua aqui no Rio de Janeiro, tem um sujeito lá que está olhando o carro, e eu puxei papo. Olha só, você já ouviu falar de haxixe? Já ouviu falar de haxixe. Haxixe, explica uma coisa, 3,5 kg, isso é para consumo próprio ou isso é para venda? Não, doutor, olha, isso para mim é para venda, é muita coisa 3,5 kg. Não, mas dá para guardar esse negócio, dá para preservar? Até dá para preservar, se enterrar ou se colocar no freezer, porque eu não sei nada, sabe, de droga. A gente estuda a lei, mas estudar droga, eu não estudo droga. Mas comecei a ver essa questão, né, que, poxa, a quantidade era alta. Nós, como juízes, temos o receio de dar uma sentença injusta. Mas aconteceu, tá, que a filha dele era pai separado, não vivia muito bem com a filha, mas aconteceu que a filha dele foi enrolada como testemunha de defesa e falou que não, mas o pai fazia festas em casa? Fazia. E na festa ele cedia a substância, cedia gratuitamente. Naquele tempo, o tráfico não é só vender droga, o tráfico é ceder, inclusive, gratuitamente. Enfim, então, sem querer, a filha um pouco afastada, era nítido o desconforto entre os dois, mas a filha acabou sendo uma das provas que ajudou a condenar o pai. Então, como disse, né, de um lado, às vezes a pessoa engole farinha achando que é droga, isso não é crime, e por outro lado, a pessoa traz droga para o Brasil também, alega que é para consumo próprio, que é usuário, mas às vezes a quantidade, o tipo de droga que é, até os eventos em si, você tem um histórico de fazer festa e ceder, isso acaba caracterizando o crime de tráfico. Mas, enfim, esse foi outro caso também, né? E vou mudar um pouco o assunto para vocês não acharem que na federal nós só cuidamos de eventos envolvendo substância, tá? Outro caso que me chamou a atenção, um habeas corpus, um militar, ele estava sendo internado supostamente à força, ele entrou com habeas corpus, justamente por isso, militar, estava sendo internado à força para se submeter a um tratamento contra alcoolismo. Então, nesse ponto, ele impetrou habeas corpus e talvez você tenha na família, amigos, alguém que você conheça que já passou por isso. Isso é muito difícil, é uma doença muito grave, uma doença muito séria. Essas pessoas elas têm que ser ao mesmo tempo tratadas com carinho, mas ao mesmo tempo com firmeza também, porque muitos ali, num estágio pior, vão fazer todas as estratégias possíveis para enganar, para estar com a bebida, ou para estar com a droga, nesse caso a bebida. E, uma vez impetrado o habeas corpus, os militares, os chefes dele, esclareceram por informações, olha só, ele não está sendo internado à força, não. Ele está falando que quer sair para ficar o Natal fora e para depois voltar, mas ele, quando ingressou, ele assinou um termo de responsabilidade, aceitando ficar ali e tal, mas olha, ele é livre para sair, nós não estamos prendendo ele. E quando eu vi toda a documentação, porque vocês sabem, o habeas corpus é uma ação de índole constitucional, o habeas corpus
ele tem uma origem já antiga, né? Essa preocupação com a liberdade da pessoa e com peculiaridades como a impossibilidade de ilação probatória. E nesse habeas corpus, depois que foram apresentadas as informações, eu pessoalmente me convenci que a pessoa estava lá fazendo o tratamento, mas não estava à força, e sim por livre, espontânea vontade. Então, no caso, eu deneguei a ordem dizendo, olha, como bem colocou a autoridade coatora, você não está obrigado, você assinou um termo que vai se submeter ao tratamento, mas mesmo assim, não é o que você quer, então vá. Agora, como pessoa, não como juiz, eu sugiro que você faça uma reflexão, que você fique no tratamento. Não vou fazer isso como juiz, nem os militares vão fazer, outros superiores, mas que você aceite o tratamento. É difícil, mas os seus familiares, as pessoas que são próximas, elas querem você bem. Então isso foi uma sentença muito pessoal, envolvendo liberdade também da pessoa. A pessoa queria estar em liberdade, mas queria estar em liberdade para beber mais. Eu não sei como esse caso acabou, não houve recurso de ninguém, mas no fundo, quero acreditar que a pessoa possa ter refletido e normalmente o militar ele tem um respeito pelo superior hierárquico, ele já não teve em entrar com habeas corpus, mas eu fico na expectativa que tudo tenha dado certo para essa pessoa, tenha feito o tratamento e, se possível, ele hoje esteja bem com sua família e tudo mais. Veja, então, para a área federal, para quem só pensava em lava-jato, né, já falamos de entorpecente, já falamos já de habeas corpus para o militar não ser internado à força, no quartel, e tem outras questões ainda também. Teve um caso muito pontual também, que eu quero partilhar com vocês. Eu fiquei quase 10 anos em vara criminal na capital, quase 10 anos. Imaginem, eu devia ter 15 audiências, era semana sim, semana não, 30 audiências por mês ou mais, em todos os casos durante quase 10 anos. Quantas vezes vocês acham que um réu chegou na hora da audiência e falou: o senhor cometeu crime? Sim, eu cometi. Quantas vezes um juiz, em 10 anos em vara criminal, quantas vezes eu escutei isso? Alguém chegar na hora e afirmar: eu cometi aquele crime, eu vou me sujeitar à pena, porque o status natural do homem é a liberdade. Mas quando ele está confrontado com a possibilidade de perder essa liberdade, como que ele vai agir? Então imaginem isso. Nesses quase 10 anos, eu só tive um caso em que a pessoa confessou o crime. Um caso, todos os demais negaram veemente toda a acusação. Todos os casos, exceto um. E vejo coisa curiosa. Foi um caso envolvendo um funcionário contratado da Caixa Econômica Federal. Ele surrupiou dinheiro de uma conta, por exemplo, uns R$ 800. Quando foi descoberto, criaram um procedimento administrativo para ele repor o valor, R$ 800. Ele fez a reposição. E depois disso, que ele repôs o valor, ele ainda foi mandado embora. Então, ele sofreu, primeiro, ressarciu o prejuízo, sofreu o constrangimento de ser mandado embora. Ele, na folha de antecedentes criminais, não tinha nada, nenhum crime, nenhum inquérito, nada, apenas esse fato, que ele pagou já o prejuízo. Ele fez uma especialização, ele mudou de ramo profissional, e aí aconteceu um inquérito, e o inquérito depois gerou a denúncia criminal contra ele, e chega no dia do interrogatório, naquele tempo o interrogatório era o primeiro ato, logo no interrogatório eu faço a pergunta: o senhor cometeu o crime? E ele disse: sim, excelência, eu cometi. E quando ele falou isso, sim, eu cometi, eu fiquei sem reação, porque você vai, né, seguindo aquele script, já com perguntas prontas para fazer, de acordo com aquilo que leu na denúncia, aquilo que consta no inquérito policial, e simplesmente o acusado foi, e na primeira pergunta ele confessou a ocorrência do crime, ele praticou o crime. E aquilo me deu uma travada, mas o que eu tenho que fazer agora? Aí eu li assim para o membro do Ministério Público Federal, que era a Procuradora da República, a doutora Cíntia Damasceno, e ela, sem perguntas, no final da instrução, o único caso em que o réu confessou o crime, o único caso em 10 anos,
eu absolvi. Eu absolvi. Eu gosto de verdade. Eu gosto de verdade, eu prefiro falar a verdade na lata. O único caso em que a pessoa confessou o crime, eu absolvi. A Rodolfo absolveu por quê? Que fundamento você utilizou para absolver? Ele falou que cometeu o crime, a materialidade é dele, a autoria é dele. E aí? Por que você absolveu? Porque eu expliquei. Foi um fato isolado na vida, ele mudou de profissão depois, ele não tem nenhum outro processo criminal, nenhum inquérito em uma folha de antecedentes, ele ressarciu o prejuízo sofrido, ele sofreu o constrangimento de ir na Polícia Federal e depois, perante a própria Justiça, na condição de réu. É, vou condenar ele? Vou condenar, mas espera aí, a pena, como dizia, né, César de Beccaria, naquele livro Delitos e Penas, a pena é para ressocializar. Mas como ele já está ressocializado, a postura dele é uma postura invulgar. O crime era pequeno, ele ressarciu, não causou prejuízo a ninguém, ele foi mandado embora, ele sofreu constrangimento, enfim, se é para ressocializar, a postura dele já mostrou que ele está ressocializado. Então, vou absolver. Ministério Público não recorreu. Ministério Público não recorreu, e pelo menos comigo. Eu não tenho esse papo de ser amiguinho de promotor, de defensor ou de advogado, não. Uma coisa é você conhecer no meio acadêmico, outra coisa totalmente diferente é estar atuando ali. Então, às vezes, até os alunos que têm aula comigo falam, mas o doutor é divertido e tal, mas numa audiência eu já tenho uma postura diferente, já tenho uma postura diferente ali muito séria, estamos lidando com um caso, estamos lidando com pessoas, totalmente diferente. Ali não é momento de rir, não é momento de rir. É claro que às vezes na audiência pode dar eventualmente um momento de rir, mas eu tenho um macete para isso, tá? Para não rir na frente de ninguém. Se for acontecer uma coisa engraçada, eu mordo a língua e olho para baixo. Mordo a língua e olho para baixo. A vontade de rir passa rapidinho, tá? E vida que prossegue nisso daí, tá? Então, o resultado disso, esse é mais um caso também que eu trouxe, envolvendo liberdade, envolvendo competência da Justiça Federal, já que o tema da palestra era justamente sobre casos reais. E um último caso para nós fecharmos, tá? Eu sei que temos aqui um horário corrido, às 19h30 já começa outra. O caso que mais me marcou foi uma operação policial, que eu não quero dizer o nome, e até aqui nesse meu cantinho, no escritório de casa, tem alguma coisa nesse cenário que foi um presente que eu ganhei de um dos chefes do departamento, tá? Eu não quero dar muita indicação para identificar que caso é esse, mas foi um caso em que eu tive mais de 50 réus, e minha sentença teve mais de 600 laudas, mais de 600 laudas. Então não foi assim exatamente fácil. Por mais que você lide, eram funcionários públicos, não vou dizer de onde, tá? Mas foi uma situação envolvendo mais de 50 réus. Então, é claro, quando a gente pensa em justiça federal, Lava Jato, muitos réus, essa é a grande dificuldade. Esses casos anteriores, eles podem ter uma dificuldade em relação à situação concreta, ao ser humano, mas esses outros, às vezes, eles são muito grandes, eles envolvem muitos réus, e aí há uma dificuldade de todos os profissionais de direito, por exemplo, da acusação, em delimitar o fato e delimitar quem fez o fato. Quando você tem 50 réus, você provavelmente vai ter 100 fatos, 200 fatos. Então, vocês um dia, se forem policiais, delegados, procuradores, promotores, pensem nisso, que vocês façam uma investigação, que vocês consigam delinear exatamente cada pessoa o que fez, que fato cometeu, tá? Porque, como disse, já peguei processo de mais de 50 réus e minha sentença foram mais de 600 laudas, salvo engano, 623. Praticamente o Tribunal Regional Federal confirmou tudo, que, se eu não me recordo, acho que desses 56 réus, só teve um caso que eu absolvi e o tribunal mandou condenar. Foi o único que ele mudou. Era um que eu absolvi e condenou porque era um caso também de um fiscal, um servidor, que ele não tinha mais nada de errado na ficha dele, ele não tinha nenhum conchavo com os demais. Aconteceu um evento que ele estava ali. E, poxa, um evento desse, né, pequeno, perto dos outros, também isso iria significar perder carga e tudo mais, mas o tribunal entendeu que eu fui bonzinho nesse caso e acabou reformando, tá? Bem,
Estou vendo aqui o chat de vocês, alguns comentários sobre essa questão dos casos, né? Como eu disse, essa não seria uma palestra hoje técnica, eu até queria convidar vocês no futuro para assistir alguma palestra técnica minha falando de processo civil, que é o tema que eu me sinto mais à vontade. O que eu estou falando com vocês é a experiência de um juiz que atua quase 10 anos em vara criminal, e agradeço, sabe, a vocês os comentários, agradeço a presença, agradeço o Michael que colocou aí o meu Instagram, Rodolfo, Cronenberg, Hartmann, caso vocês queiram seguir, caso queiram acompanhar para novidades em processo civil. Enfim, vou encerrar por aqui, não sei se é o caso de vocês tiverem alguma dúvida, fazerem alguma pergunta, não sei se esse é o perfil das palestras, tá? Mas se tiver alguma pergunta, fique à vontade, ou do contrário também, se estivermos chegando ao término já por causa do horário, então eu me despeço de vocês, agradecendo o carinho, agradecendo aí a atenção e o convite mais uma vez da Universidade Veiga de Almeida. Tá? Muito obrigado. Valeu. Professor, muito obrigado, foi excelente. Acho que essa experiência que você passou para nós aí como juiz é muito importante, né? Porque os alunos, às vezes, têm uma impressão glamorizada, né, da função de um juiz. Sempre acham que maravilha, né? Claro que é uma dos cargos que são realmente almejados dentro da carreira jurídica, mas, ao contrário do que se possa pensar, não é tão glamuroso assim, né? Porque quando você citou aí as ameaças, as intimidações, até as pragas que rogaram o seu ofício, isso realmente é terrível, né? Porque você está fazendo o seu trabalho, você está buscando, de alguma maneira, fazer a aplicação do direito no ideal de justiça, mas sempre tem alguém, claro, né, que vai estar insatisfeito, que vê os seus interesses não sendo contemplados, e aí essa pessoa vai agir dessa forma, né? Então, é importante que o aluno saiba que tudo na vida tem um lado bacana, um lado positivo, mas também tem um lado difícil, e ter autoridade, e saber se portar, e ter bom senso, né? Eu sempre vejo a figura do magistrado como alguém que, além do conhecimento técnico, ele tem que ter o bom senso no julgamento, né? Se aproximar daquele ideal de sabedoria, pessoa que tem o discernimento, a calma para interpretar, para analisar o caso concretamente. E realmente os casos que você trouxe aí foram muito interessantes. E houve um aluno que, no curso das perguntas, das manifestações no chat, o Isaías Passarelli, ele ficou com uma dúvida, porque quando você falou que foi identificado que era farinha, ele perguntou, mas houve uma primeira perícia que havia a identificação de que era cocaína? Quer dizer, houve uma perícia inicial? Como é que ficou esse perito em ter indicado que era cocaína e depois descobriram que era farinha? Lá no aeroporto, sempre que ocorre a apreensão de entorpecente, no próprio local é feito um narcoteste. Então, é uma prova rápida e claro, foi o único caso que eu peguei em que o narcoteste ele se revelou errado diante da prova pericial. Então, a imensa maioria dos casos, você tem um narcoteste realizado na hora e depois a prova pericial, nesses 10 anos, praticamente sempre ratificando o que foi no narcoteste. Esse caso foi muito pontual, e por isso que o defensor público, à época, ele quis logo despachar com o juiz para tentar lidar com a liberdade da pessoa. Até um parêntese aqui também, um outro caso que aconteceu uma vez, a Polícia Federal estava fazendo uma interceptação telefônica de um traficante, e o traficante mudava o telefone a toda hora. Então, o que a polícia fazia? A polícia tentava a interceptação dos telefones que ele costumava falar. Então, se, por exemplo, eu sou traficante e converso com tais pessoas, a polícia pedia para interceptar não só o traficante, mas tais pessoas. Porque se o traficante muda de telefone, ele volta a ligar para aquelas pessoas. E aconteceu uma vez, o único caso que eu vi isso também, que o traficante foi preso, e eu vi a cara do advogado, eu vi a cara do réu, era assim: doutor, houve um erro, doutor, houve um erro, doutor, houve um erro. Como assim houve um erro? Doutor, é muito difícil falar isso, mas a pessoa que foi presa estava saindo com a mulher do traficante. Então, estavam interceptando uma pessoa achando que era o traficante, mas não era.
E é óbvio, claro, que quando ocorre um erro desse, delegado, o policial vai dizer, não, isso nunca aconteceu. Nós sempre fizemos um trabalho criterioso e tal, e tal, e tal, como provavelmente aconteceu com a situação do narcoteste. O trabalho é criterioso, mas pode ser que em alguma determinada situação o trabalho foi feito meio rápido, né? E não foi o trabalho mais adequado. Mas foi a única vez também que eu vi não só o erro do narcoteste, como um erro na identificação da pessoa que estava sendo interceptada, tá? Então, casos excepcionais. Só vi um de cada em quase 10 anos em vara criminal. Ok, acho que o Isaías ficou satisfeito aí com a resposta, professor. Aqui os alunos também estão interagindo comigo pelo WhatsApp. E um aluno perguntou como você foi aprovado tão jovem no concurso da magistratura. Ele perguntou se você saiu da universidade e foi aprovado diretamente ou você fez uma preparação para enfrentar o concurso. Olha, se colocar o meu nome no Google, Rodolfo Hartmann, folha dirigida, e dei uma entrevista há um ano atrás, mais ou menos, talvez 2 anos, que eu falava um pouco sobre como eu me preparei. Então, é Rodolfo Hartmann, folha dirigida. Botar no Google, vocês vão achar uma entrevista, e eu falo um pouquinho sobre isso. Eu já leciono já há quase 20 anos para concurso, e alguns vão achar, não, mas você passou há muito tempo, você hoje está velho, mas, honestamente, eu vejo as dificuldades atuais, elas não são muito diferentes do que era a época. O que hoje tem de diferença é muito marketing. Você entra na rede social, é um monte de marqueteiro e pouco produto bom para passar, para convencer o aluno. Mas eu também não vou criticar ninguém, acho que cada um está fazendo a sua parte também, o seu momento, também não dá para ir contra isso, mas é claro que às vezes, eu vejo às vezes pessoas que patrocinam e falam sobre metodologias de estudo que eu pessoalmente não concordo, mas também respeito. Por que eu tenho que entrar no perfil do cara para criticar? Não vou criticar ninguém. Se eu não concordo, eu fico quieto. Tão somente isso. Mas essa questão da metodologia, no meu tempo, você terminava a faculdade, eu formei em 98, dezembro de 98, eu já poderia fazer prova para promotor direto, o tempo de estágio em faculdade valia para promotor, para juiz não, para juiz eram necessários, salvo engano, 2 anos. Eu tive um problema familiar, depois da faculdade, eu fiquei um ano por conta desse problema familiar, e depois eu pude estudar. E acabei, quando eu comecei a estudar, eu queria muito, nesse ponto, ser aprovado rápido, eu não queria ficar enrolando muito. Eu já atendi aluno nesses anos, né? Professor, eu trabalho, eu sou casado, eu tenho um filho, estou fazendo um planejamento para passar daqui a 8 anos. Eu assim, você nunca vai passar, nunca vai passar. Concurso é para ontem, concurso é intensidade. Concurso não existe isso. Você tem que se jogar mesmo. É claro que também nesse ponto tem um pouco, cada um é de um jeito diferente, cada um é de um jeito diferente, e eu queria logo resolver, queria resolver o mais rápido possível, eu não queria ficar arrastando isso pela vida, eu queria logo, mesmo que doesse, mesmo que eu fosse reprovado em oral, que fosse reprovado, que eu tivesse começado do zero, mas eu queria acabar logo com isso. Então, o que eu diria para ele concurso é autoconhecimento. O que pode ter funcionado com um, pode não funcionar com o outro, mas enfim, esse é um tipo de frase que as pessoas não querem ler nas redes sociais. As pessoas querem acreditar que tem uma metodologia infalível. Não tem. É autoconhecimento, cada um funciona de um jeito. Se você estudar 20 minutos sério e ficar cansado, descansa meia hora. Ah, mas porque alguém estuda 2 horas, é letra de lei, tem que fazer exercício. Eu poderia falar o que funcionou comigo, mas pode ser que o que funcionou comigo não seja adequado para outra pessoa. A pessoa tem uma inteligência diferente, um método diferente, tá? Mas, claro, eu posso falar o que aconteceu de bom para mim, eu só não quero atravessar o horário da próxima audiência, fico preocupado com isso. Até com as audiências minhas como juiz, eu sou pontual. Então, meio-dia, meio-dia, 1 hora, 1 hora. E eu vejo que começa na hora, o advogado às vezes não está lá. Tipo, mas não está atrasado, não, é na hora, certinho. Eu tenho esse cuidado para não ser desrespeitoso com a advocacia, nem com o promotor, nem com o defensor. Maravilha, professor. Bem, são várias colocações aqui, os alunos fazendo muitos elogios à sua palestra. O Michael, que foi seu aluno, disse lá no início que tem todos os seus livros. O Michael é muito puxa-saco, tá? Eu não vou nem considerar, porque eu conheço o Michael de longa data. Obrigado, Michael, por você estar presente. Eu queria também agradecer a presença dos professores que estão aqui. Eu vi rapidamente o professor Carlos Anequino, professora Benizete, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. É muito bom isso.
vários alunos aqui se manifestando, falando dos seus livros, ficaram muito contentes com a sua fala. Se alguém quer fazer mais alguma pergunta aí, aproveitem agora, porque já estamos aí no horário para iniciar outra palestra. Só um adendo, eu não botei nem na rede social hoje, mas toda vez que eu faço palestra à tarde, a editora Ímpetus, ela libera um cupom para, eu não vou lembrar o percentual, se é 30%, se é 40% de desconto, e está valendo hoje até 9h30. Só que eu nem botei na rede social, é uma coisa padrão nossa lá, toda vez que é palestra, vai os descontos do livro. Mas qualquer dúvida, se alguém tiver interesse, depois passa pelo Instagram a mensagem, que eu mando a imagem com cupom, tá? Porque, como eu disse, a ideia não é vender livro, se o aluno quiser, tudo bem. O Michael, eu lembro do Michael, o Michael é fortão, né? Então, o Michael, eu lembro dele lá na UAB, tá lá, assistiu, compareceu, a gente fazia um treinamento sobre o novo CPC, eu imaginava que ele já era formado, eu não sabia que ele estava começando faculdade, não, eu imaginava isso. Está devendo penal, exatamente. Ele Tá não devendo fez... penal, tá vendo? Professor, maravilha, muito obrigado. Fico muito feliz aí com a sua disponibilidade. Gente, aproveitem, se vocês tiverem interesse na aquisição da obra, realmente a Ímpetus faz essa gentileza de dar um desconto, eu acho bacana, né? Livro é sempre bom. Eu sou suspeito, apesar do mundo virtual, eu gosto do livro físico também. Estou me acostumando com os e-books, mas eu gosto do livro físico. Nós até fizemos agora, recentemente, professor, o lançamento de um livro nosso, de uma iniciativa de um seminário de pesquisa que nós desenvolvemos no ano passado, e um livro que foi de autores, alunos e professores, foi muito Que bacana, bacana, muito semana bacana. passada pela Lumen Juris, e está sendo um sucesso, por incrível que pareça, um livro de artigos está tendo venda, e muito legal, e é um entre muitos, né, que a gente quer fazer uma coleção todos os anos, a gente valoriza muito isso. Professor, muito obrigado, eu agradeço demais a sua participação, fico feliz, peço desculpas por qualquer eventualidade, qualquer contratempo, nós sempre tentamos receber da melhor maneira os nossos convidados, quando nós fazemos o evento presencial, eu espero que em breve nós façamos, e se me der a liberdade, vou convidá-lo novamente a participar. Por favor. Desse evento presencial, nós fazemos uns certos mimos aos nossos palestrantes, com uma lembrança, com um certificado, embora eu vá mandar depois, posteriormente, o certificado de participação, mas nós gostamos de receber muito bem, tanto na Barra quanto em Cabo Frio, em Tijuca, receber muito bem os nossos convidados. Então, muito obrigado mesmo, agradeço muito a sua participação, espero contar aí com a sua presença em outras ocasiões. E também conte conosco, como docente da Veiga, sempre que precisar. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Valeu. Obrigado. Pessoal, nós vamos continuar a nossa semana agradecendo já ao professor Rodolfo, foi muito bom, fiquei muito contente, é uma outra visão, né? É importante a gente ter um evento com questões tão diversas, tão diferentes, fico muito feliz. Nós agora vamos falar do nosso segundo tópico, nosso segundo tema, que é um tópico relativo à questão do problema da deficiência, da questão da deficiência. Nós temos hoje 2 palestrantes que vão tratar do assunto. O primeiro deles é o professor Caio Souza, doutor Caio Souza, também sempre os nossos palestrantes aqui com currículos enormes, né, gigantes. Eu aqui também anotei algumas coisas importantes. Ele é doutorando em Direito Público e Evolução Social pela Universidade Estácio de Sá, mestre em Direito Público e Evolução pela mesma universidade, professor de Direito Constitucional, Processual Civil, Teoria Geral do Processo, Deontologia, em outras instituições, irmãs nossas, como a Uniswan. É advogado, presidente da Comissão de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência da UAB Rio de Janeiro, membro da Comissão Permanente de Acessibilidade do Município do Rio de Janeiro, membro do Comitê do Estado do Rio de Janeiro de Doenças Raras, e é um pesquisador, é muito bacana a gente trazer aqui pesquisadores, pesquisador do Grupo de Pesquisas Observatório de Políticas Públicas, Direito e Proteção Social, em nível de pós-graduação, né? Professor Dr. Caio Souza. E também Dr. Alain Damasceno, né? Ele teve a sua formação inicial em licenciatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, orientador educacional e supervisor escolar, atuando, né, na perspectiva da Constituição, organização da Escola Democrática Inclusiva, é mestre e doutor em educação, tem pesquisas importantes com ênfase na educação especial, realizou estágio pós-doutoral na Universidade Federal do Paraná,
e um trabalho pioneiro na inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior do Brasil. É professor associado do Instituto, né, da Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Federal Rural do Rio de Janeiro, onde ele tem vinculação institucional, além de várias outras coisas, como Laboratório de Estudos, Pesquisa e Educação, Diversidade e Inclusão, que é importante, né? Enfim, currículo gigantesco também do professor Alain Damasceno. Mas antes de nós passarmos a palavra, primeiramente ao professor Caio e depois ao professor Alain, o nosso diretor aqui, nós temos um diretor do programa, o doutor Álvaro Maciel. Ele vai colocar para vocês um vídeo bem interessante para reflexão. Álvaro, você pode colocar o vídeo? Vamos ver se o Álvaro coloca aí o vídeo, gente. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes, when I find myself standing inside. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. Only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Or will I stand in your presence? To my knees will I fall? Or will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Yeah, yeah. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you.
I can only imagine. Gente, que bonito, né? Que emoção. O nosso diretor, Álvaro, está de parabéns, Álvaro. Conseguiu entrar direitinho, está funcionando maravilhosamente. Olha aí o doutor Caio, olha aí o doutor Alain. Caio, Alain, prazer estar com vocês aqui. Fico muito feliz mesmo de poder compartilhar com vocês essa semana. Sei que vocês são apaixonados pela questão da deficiência. Eu trabalho com uma pesquisa relativa ao idoso. Eu sou apaixonado pelos velhinhos. E fico muito feliz quando nós trabalhamos as ditas minorias, né, que nem sempre são tão minorias assim, mas idosos, mulheres, cotas, negros, índios, deficientes, né, portadores de necessidades especiais, seja lá como for a denominação, vocês vão falar melhor sobre isso do que eu, que não sou especialista. Muito obrigado mesmo. Sei que vocês são apaixonados pelo tema e fiquem à vontade. Na ordem que preferirem. Aqui no meu esquema seria o Caio primeiramente, mas se vocês decidem como preferem, tá bom? Passo a palavra. Fiquem à vontade. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Agradeço em nome da UVA. É um prazer estar aqui. Como o professor Sônia Arley falou, eu sou professor de uma outra universidade, da Uniswan, que é co-irmã da UVA. Já tive a oportunidade de palestrar na Universidade Veiga de Almeida em outras oportunidades na Ibituruna, com relação a doenças raras, mas hoje a nossa temática aqui é para falar sobre educação, sobre o Plano Nacional de Educação Especial, que, na verdade, era válido até ontem. Ontem, o ministro Dias Toffoli deu uma decisão suspendendo a eficácia desse Plano Nacional de Educação Especial, que, como já tive a oportunidade de debater com o professor Alain em outra oportunidade, é um plano que gera debates extremamente calorosos e extremamente complexos com relação à temática da educação inclusiva. E aí, nós dividimos, para falar, eu vou falar um pouquinho sobre a legislação e o professor Alain vai falar um pouco da parte pedagógica, e é importante que a gente entenda, então, já que eu tenho pouco tempo, eu tenho 15 minutos para poder falar sobre esse decreto, e é um decreto extremamente complexo quando a gente fala dele, porque ele vai de forma contrária a tudo que a legislação brasileira ela trata sobre direitos da pessoa com deficiência. E quando eu digo isso, eu começo a falar sobre a Constituição de 88, que é a nossa lei maior hoje. A gente está falando numa semana jurídica, então é importante que os alunos saibam disso, né? A gente vai ter aluno de vários períodos aqui. E por ser a nossa lei maior e garantir a educação de qualidade para as pessoas em geral, além de garantir a cidadania, além de garantir a dignidade humana, e ter a educação como um direito de segunda geração, para quem gosta de direito constitucional, é um direito de segunda geração, um direito previsto lá no artigo 6º da Constituição, importante entender que ela tem que ser garantida para todos. Só que a educação, a partir do momento que ela tem que ser garantida para todos, é necessário que se entenda que essa educação para todos, ela tem que ser para todos mesmo. E o problema do Plano Nacional de Educação Especial, esse decreto 10.502 de 2020, ele, por mais que tratasse de educação, por mais que falasse de escola inclusiva, ele trazia de volta algo muito, muito, muito antigo, que é a escola especializada. Para essa situação específica, quando a gente fala, e o título é especial para quem, né, o título da nossa mesa, a gente tem que entender o seguinte: dentro da discussão da educação, alguns movimentos gostaram dessa discussão, alguns movimentos gostaram desse Plano Nacional de Educação. E por quê? Porque dentro da sistemática do plano, a pessoa com deficiência auditiva, ela foi atendida. Não posso dizer que plenamente atendida, até porque ela vai ter um espaço só dela. Então ela vai ficar segregada, que é exatamente o que a gente não quer que aconteça dentro da educação. A educação desde sempre, desde a Constituição, e nós tivemos a Lei 7853 de 89, que
veda a discriminação da pessoa com deficiência na escola, na negativa de matrícula, no convite para se retirar, na falta de estrutura e etc. Eu estou falando de leis que têm mais de 30 anos, a Constituição é de 88 e essa lei 7853 é de 89. Nós temos a Declaração de Salamanca, que é um tratado internacional que o Brasil é signatário, que é de 94 e que garante dessa forma todo apoio necessário para que o educando com deficiência, e aí o professor fez uma provocação antes, nos apresentando, hoje a nomenclatura correta é pessoa com deficiência, então o educando com deficiência, pela Declaração de Salamanca, ele tem direito a todo e qualquer apoio necessário para a garantia da educação inclusiva, então esse é um ponto muito importante. Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases, de 96, ela estipula a adaptação curricular, adaptação da avaliação e adaptação do método que será empregado com os alunos. E aí, quando a gente fala de aluno com deficiência, a gente tem que lembrar também não só do aluno com deficiência, mas também o aluno com altas habilidades e superdotação. É muito pouco falado no imaginário da sociedade sobre os alunos superdotados e os alunos que têm altas habilidades. Quando a gente pensa numa educação inclusiva, a gente pensa no aluno com deficiência e acaba esquecendo desses alunos que precisam ser lembrados também. Então, é muito importante trabalhar com essa temática e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação trabalha com essa temática, a Lei de 96. Nós temos a Lei 10.098, na verdade, que é a Lei de Acessibilidade, que é regulamentada por um decreto, que é o Decreto 5296 de 2004, que fala sobre acessibilidade também, e é importante a gente falar de acessibilidade dentro dos espaços das instituições de ensino, tanto superior quanto as instituições de ensino em geral. É importante que você tenha uma acessibilidade urbanística no entorno e uma acessibilidade arquitetônica dentro da escola, dentro do prédio, dentro da sala, dentro de tudo. Só que um ponto importante que a gente tem que entender é, dentro da questão da barreira, uma das piores barreiras enfrentadas pelo aluno com deficiência, pelo educando com deficiência, é a barreira atitudinal, é a barreira na comunicação e na informação. Então, muitos professores de sala de aula, eles não colocam esse aluno incluído dentro da sala de aula. Então, o aluno ainda é muito segregado hoje dentro da sala de aula, e isso é um problema muito sério. E por que eu digo isso? Quando você tem, dentro da sala de aula, diversos alunos, e as turmas, elas são diversas, e elas têm que ser diversas mesmo, né? Você vai ter uma diversidade enorme dentro da sala, homens, mulheres, negros, brancos, LGBTQ+, hétero, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, pessoas com doenças raras, pessoas sem doenças raras. É importante entender que todas essas pessoas precisam conviver naquele espaço. E aí vem a crítica ao Plano Nacional de Educação Especial. Porque nesse Plano Nacional você tem a efetiva segregação a partir do momento que você dá a opção de escolha, e essa opção de escolha foi um debate que a gente travou, eu e o professor Alan, numa live que nós fizemos. Ela é uma opção de escolha, mas não é uma opção de escolha. Essa escolha, ela é aspiada, entre aspas. Por quê? A família, para a família, ter um aluno dentro de uma classe regular, com todas as dificuldades que nós sabemos, dentro daquele espaço onde o aluno ele não é tratado de forma adequada, a educação inclusiva não é garantida de forma adequada, muitos pais e muitas mães podem optar, podem preferir pela escola especializada. E aí que está o ponto X da questão, e o professor Alan depois vai explicar de forma pedagógica sobre isso. Eu quero continuar aqui discorrendo sobre a legislação e dando essas pinceladas para que vocês possam entender. Não é de hoje, a discussão não é de 2020, não é da pandemia. Essa discussão ela começa em 1960, 1970. Ela é muito antiga. Só que ela agora vem à voga. Por quê? Porque quando a gente tem as classes regulares inclusivas
como nós temos hoje, sem uma infraestrutura adequada, profissionais sem capacitação e etc., é muito complicado de você modificar algo que vinha numa crescente. E a gente vem numa crescente. E é muito importante, e eu fui convidado para advogar nessa ação específica, tanto na ADI quanto na DPF 671 e na ADI 6590, tanto as duas ações de controle concentrado, que a gente chama, né, são ações que buscam o controle de constitucionalidade desse decreto especificamente, porque ele é um decreto autônomo e, por conta disso, para quem gosta de direito constitucional, ele pode ser feito um controle de constitucionalidade através de uma ação direta de inconstitucionalidade ou através mesmo de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é o que foi feito pelos partidos políticos. É muito importante que a gente entenda isso. E aí, em 2007, que vem o grande ponto X, né, o grande ponto de discussão da questão. A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi elaborada em 2006 e foi ratificada em 2007, e o Brasil é signatário desde o início dessa convenção. É importante entender que na convenção só se fala em classe regular. Não se fala da questão da classe especial e muito menos em escolas especializadas. Então, esse é o ponto X da questão. Nós viemos nessa crescente há muitos anos. O ponto principal veio em 2007 e o Brasil em 2009, pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ele internaliza como norma constitucional, porque é um tratado internacional de direitos humanos que é internalizado com o status de emenda constitucional nos termos do artigo 5º. É o primeiro tratado internacional de direitos humanos que tem o viés de norma constitucional. Então, isso é muito importante, porque quando a gente entende que esse decreto viola uma norma constitucional, uma convenção internacional internalizada com status de emenda constitucional, com status de norma constitucional, a gente está ferindo o legislador, né, o poder público, ele está de forma contrária à Constituição de 88, de forma contrária a uma norma que foi internalizada em 2009 e que, em 2015, a Lei Brasileira da Inclusão a regulamenta, que é a Lei 13.146 de 2015. A convenção é o Decreto 6949 de 2009. Então, é muito importante entender isso. E quando a gente passa a entender isso, a gente tem que ter um ponto específico na nossa cabeça, que é, primeiro, nada sobre nós sem nós. Foram feitas 2 audiências públicas para a discussão desse decreto no ano de 2018. O decreto saiu em 2020 com uma equipe completamente diversa daquela de 2018. O plano era para ter sido atualizado em 2018, porque o plano anterior, e esses planos eles são decenais, eles são de 10 em 10 anos, ele era de 2008. Era um plano bom, que vinha, de certa forma, mudando alguns paradigmas. E, de repente, a gente rompe o processo e faz uma virada, uma guinada 180 graus. Ou seja, a gente está fazendo um caminho de volta. Só que a questão é a seguinte: se a gente pensa na política pública, e a política pública é um plano, é uma meta, é uma ação que é desenvolvida para um grupo em vulnerabilidade social, e aí a gente está falando do direito à educação das pessoas com deficiência, esse grupo tem que ser ouvido, porque senão você vai criar uma política que, na prática, ela não será efetiva. Ou que, de certa forma, o grupo, aquele movimento, será contrário
aquela questão. Então, esse ponto é muito importante. E é isso que a gente trouxe ao debate. E é isso que a gente precisa debater. É o nada sobre nós sem nós. Um lema muito antigo que as pessoas com deficiência utilizam dentro do movimento e que a gente não pode deixar de fora. A gente não pode deixar de lado. A pessoa com deficiência, ela precisa ser ouvida. Precisa ser entendido qual é a necessidade. E precisa ser ouvido também quais são as falhas que a escola regular inclusiva tem. Capacitação profissional, falta do mediador, que é o profissional de apoio escolar, falta da sala de recursos, não tem atendimento educacional especializado e a gente precisa implementar na prática. Esse é o ponto. A legislação já vem trazendo isso tudo. O projeto pedagógico da escola ele tem que ser inclusivo. E aí a gente vem com um decreto, a gente vem com um Plano Nacional de Educação Especial, que é segregador em sua grande parte. Não vou falar na parte total, que alguém colocou uma mensagem que é necessário conhecer a realidade dos surdos para falar sobre o tema. Eu entendo essa questão, sem dúvida alguma. Mas, mesmo dentro da Lei Brasileira da Inclusão, a gente tem a previsão de escolas bilíngues. Nós temos a previsão de escolas que ensinem, que façam o ensino da Libras, da língua brasileira de sinais. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, um outro ponto importante também, que eu não fiz no início, mas faço agora, é a descrição da imagem. Porque nós podemos ter amigos com deficiência visual nos assistindo. Então, eu sou um homem branco, tenho barba, cabelo preto liso, óculos redondinho, né? O meu óculos é redondo, camisa branca, eu estou com uma camisa social branca, e atrás de mim, de um lado, tem uma estante de livros, de outro lado, eu tenho um quadro. E entendo a questão que a Júlia trouxe com relação aos surdos. Agora, um ponto importante é, nós precisamos trabalhar com a temática do surdo, do deficiente auditivo, numa dimensão onde a gente não os segregue. Nós precisamos que eles estejam completamente incluídos nas escolas bilíngues e até mesmo com outros alunos, porque você tem o ensino da Libras, mas tem também o ensino do português. Então, nesses últimos 32 anos, todas essas leis vêm tratando da educação inclusiva. Todas essas leis vêm buscando para a pessoa com deficiência. Elas buscam que a pessoa com deficiência esteja incluído dentro da sala de aula. E a gente não pode deixar que aconteça nenhum retrocesso. É o que a gente fala, ninguém solta a mão de ninguém, nenhum direito a menos. Esse é o ponto muito importante e é o que a gente veio aqui hoje debater. Então, agradeço a atenção de vocês, espero ao final que a gente possa fazer um debate com perguntas sobre a temática, até mesmo sobre o decreto e até a atuação do Supremo com relação a esse controle de constitucionalidade, e passo a palavra para o professor Alain, para que ele possa nos trazer a visão dele com relação a essa questão do decreto. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Caio, boa noite a todos e todas que nos ouvem. Vou me audiodescrever antes de iniciar a minha fala a respeito das minhas análises sobre o tema, né? Já agradeço de antemão o professor Álvaro, que é um dos organizadores desse evento, que nos convidou o Caio para esse debate. Bom, Alain é um homem de meia idade, pele clara, cabelos curtos, castanhos escuros, sobrancelhas grossas, pretas, olhos castanhos, uso óculos. Nesse momento eu estou com óculos de armação preta, de formato quadrangular. Eu uso barba, minha barba é bem baixinha, cerrada, preta, mas com empratecendo, muitos fios brancos, o que revela de fato a meia-idade que eu já tenho. Estou com uma blusa cinza, e me encontro num ambiente que ao fundo se percebe uma parede branca, de um dos lados, na parte inferior da imagem, algumas almofadas em tons de cinza, preto e branco, e na parte superior da minha imagem, um pedacinho de um quadro que eu tenho aqui no ambiente do meu escritório.
Bom, antes de propriamente versar sobre o tema, eu gostaria de me apresentar no que se refere qual é o meu lugar de fala, né? Essa é uma semana jurídica, a minha formação não é na área jurídica, a minha formação é na área de educação, então eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em educação. Há mais de 20 anos eu venho investigando políticas de inclusão, eu atuo em 2 programas de pós-graduação, oriento mestrado e doutorado na área de política educacional, com ênfase nas políticas de inclusão. Então, a minha pesquisa tem sido, nos últimos 20 anos, políticas de inclusão, com ênfase no público-alvo da educação especial, né? E aí, público de educação especial entendido como estudantes com deficiências, estudantes com transtornos globais do desenvolvimento, o que no DSM-5 tem sido chamado de transtorno do espectro do autismo, e altas habilidades e superdotação. Bom, então, sobre o debate propriamente do decreto 10.502, a gente tem uma boa notícia. É uma boa notícia, mas é uma boa notícia, digamos, até que isso seja julgado em plenário do STF, né? Que parece, pelo que eu li nas notícias, está previsto esse julgamento no próximo dia 11 de dezembro. Mas, de qualquer maneira, eu vejo como um resultado muito positivo para a sociedade todo o movimento que temos feito de rejeitar com veemência uma política que, sim, precisamos enfrentá-la, é excludente. Do contrário, né, o ministro Dias Toffoli não suspenderia o decreto, né, se não tivesse nenhuma contradição do ponto de vista legal. E eu quero apontar aqui no parecer, né, do ministro Dias Toffoli 3 aspectos que remetem a dimensões pedagógicas e que penso que possam contribuir nessa dimensão. Interface, o político pedagógico, né? O professor Caio agora falava há pouco sobre a questão do projeto pedagógico da escola, inclusive minha tese de doutorado foi a primeira tese produzida no Brasil no ano de 2010, há 10 anos atrás, sobre a ressignificação da escola via projeto político-pedagógico para a inclusão dos alunos público-alvo da educação especial. Bom, e aí eu quero destacar aqui 3 elementos que estão presentes no parecer do ministro Dias Toffoli, que eu tenho total apreço e consonância com o que está previsto aqui no seu parecer. Bom, primeiro que ele verifica, abre aspas, verifica que o decreto 10.502 pode vir a fundamentar políticas públicas que fragilizam o imperativo da inclusão, que isso fique claro. O professor Caio há pouco apontou para a gente elementos substanciais dentro do amplo arcabouço legal brasileiro, incluindo, né, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é texto constitucional no Brasil. Então, o imperativo da inclusão de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superação na rede regular de ensino. Rede regular de ensino. Então, a gente está falando de uma escola que acolha todos os alunos. O que é importante que fique claro do ponto de vista pedagógico é que ninguém aqui está negando a necessidade de se ressignificar a escola. O que nós precisamos é mudar a escola e não de escola. E esse é um debate que a gente precisa enfrentar. É claro, como alguns interlocutores aqui presentes nesse debate já apontaram aqui no chat, é necessário que se faça valer no Brasil, né, o velho dualismo, a garantia e a efetividade do direito. Né? A legislação garante, mas será que o direito é efetivado? Esse é um debate que a gente precisa enfrentar. Mas tampouco, no meu entendimento, avançamos se a gente retrocede no que se refere a pensar a possibilidade de se criar uma escola para todos. Se a gente começa a fragmentar a educação a partir das diferenças humanas, nós teremos escolas tipificadas para as diversas possibilidades humanas. E as possibilidades humanas são espectrais, nós somos um espectro, no sentido das muitas possibilidades. Um outro elemento presente no parecer do ministro Dias Toffoli é o seguinte: o paradigma da educação inclusiva, portanto, é o resultado de um processo, que isso fique claro. Nós estamos em um processo. Então, processo significa que nós estamos no caminho. Não é a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, data o ano de 2008. Nós estamos no ano de 2020. Vocês acreditam que nós vamos mudar uma escola que historicamente foi segregadora, seletista, meritocrática em 12 anos? Será que realmente 12 anos é um tempo suficiente para mudar uma escola
que sempre separou pessoas em função de suas características. Por isso que é processo. É processo por conta disso. Nós estamos, né, conquistando, avançando em aspectos que permitem pensar numa escola que acolha a nossa humanidade nas suas múltiplas possibilidades. E aí, ele reitera no seu parecer, o ministro Dias Toffoli, é o resultado de um processo de conquistas sociais que afastaram a ideia de vivência segregada de pessoas com deficiência ou necessidades especiais para inseri-las no contexto da comunidade. E eu vou falar para vocês algo que eu tenho pesquisado nesses últimos 20 anos. Eu tenho projetos no Brasil e fora no Brasil, em todas as realidades, até as mais promissoras, em termos de inclusão do público-alvo da educação especial, a escola se transformou com um aluno lá dentro. Não é fora da escola que a escola vai se transformar. A escola contratou intérprete, alguém falou sobre a presença do surdo, com um surdo dentro da escola sem um intérprete. A escola começou a se adaptar do ponto de vista da acessibilidade física e arquitetônica quando ela começou a receber os primeiros alunos com limitações motoras. A escola começou a contratar, né, profissional de apoio, por exemplo, para um processo de formação e escolarização de um aluno com deficiência visual, quando o aluno com deficiência visual chegou à escola. A escola se transforma com gente. Não é separando as pessoas que a gente vai conseguir, de fato, criar as estruturas que são demandadas a partir da presença das pessoas. Então, ou seja, e o ministro Dias Toffoli, sensível a esse imperativo da inclusão, continua. Assim, apesar de coexistir com a implementação de escolas e classes especializadas, não comporta a transformação da exceção em regra. O que ele está dizendo para a gente, o ministro Dias Toffoli, sensivelmente? E que, diga-se de passagem, o ministro Dias Toffoli é irmão de um homem com síndrome de Down. Então, ele fala de um lugar que é um lugar muito, digamos, é um lugar que lhe é caro. Ele não fala apenas do lugar de um homem da lei, ele fala também como familiar de alguém que tem pessoa com deficiência na sua família. Que isso fique claro, porque talvez seja uma informação que muitos não conheçam. Não que com isso só esteja legitimado a falar sobre a deficiência quem tem parentes com deficiência ou quem tem alguma deficiência, absolutamente. Isso passa pela empatia e pela humanidade. Agora, indubitavelmente, se alguém quer conhecer a realidade de uma pessoa com deficiência, conviva com ela. Essa é a diferença. E, nesse sentido, ele diz, não comporta a transformação da exceção em regra, pois significaria uma involução na proteção de direitos desses indivíduos. E ele termina, assim, em uma interpretação sistemática dos princípios e dispositivos constitucionais aplicados à matéria, é de se ressaltar a absoluta prioridade a ser concedida, absoluta prioridade, que fique claro isso, a ser concedida a educação inclusiva, que isso fique claro para todos nós. Nós não vamos, pesquisadores, trabalhadores da educação, nós não vamos retroceder num movimento de acreditar na potência entre o convívio das diferenças humanas. Acabou-se o gueto, as celas foram todas minadas, nós estamos todos juntos e juntas numa escola hoje, e isso foi fruto de muita luta, inclusive luta das pessoas com deficiência. Perguntem a elas o que elas pensam sobre isso. Aí traga-se para o debate. Mas e os surdos? Os surdos se encontram-se excluídos. Sem dúvida, não vou negar isso. As minhas pesquisas de mestrado e doutorado orientadas por mim apontam vários princípios de exclusão, processos de exclusão, não só para os surdos, mas o que nós precisamos pensar. Quais são as causas da segregação na escola pública? Porque, sobretudo, os alunos com deficiência encontram-se no Brasil na escola pública. É lá que eles se encontram. Ou seja, se nós atuamos sobre as causas da exclusão, eliminamos, então, assim, toda e qualquer justificativa de manutenção de pessoas em espaços diferentes em função de suas características. Porque, do contrário, se a gente legitima escola para pessoas com deficiência, teremos escolas para negros, escolas para gays, escola para trans e escola para todas as diferenças humanas. Ora, se toleramos que as nossas diferenças justifiquem
a coexistência de espaços separados em função das nossas características, se só podemos conviver com iguais, como podemos aprender uns com os outros? Essa é uma questão. Se o convívio com as diferenças é que nos oportuniza nos apropriarmos de outras formas de ser e estar no mundo, como podemos aprender uns com os outros se nós estamos numa escola de iguais? Pensam nos iguais aqueles que têm as mesmas características. Então, por fim, no parecer do ministro Dias Toffoli, que eu desejo que no próximo dia 11 inspire todo o plenário do STF numa decisão favorável à inclusão e à democracia na escola, porque o que está em discussão nesse momento, pensem vocês, não é só a democracia na escola, é a democracia na sociedade, porque em alguma instância, espaços coletivos, espaços plurais, espaços heterogêneos reafirmam a democracia. E o que está hoje em xeque nesse país é a democracia. Então não pensem que voltar-se contra a educação inclusiva é apenas pensar a questão da deficiência. Pelo contrário, pensar a questão da educação inclusiva é pensar o quão podemos avançar com todos os limites, num sistema democrático frágil em alguns momentos, ainda aprendiz das suas experiências, mas o quanto podemos avançar na democracia ou retrocedemos a espaços que, na verdade, além de alienar a nossa humanidade, negam a possibilidade do convívio entre as diferentes subjetividades e negam o princípio democrático garantido constitucionalmente. No final da sua narrativa, na sua análise, o ministro Dias Toffoli diz o seguinte: não cabe ao poder público recorrer aos institutos das classes e escolas especializadas para furtar-se as providências de inclusão educacional de todos os estudantes. Ou seja, o que o ministro Dias Toffoli disse para todos nós? Se a escola regular ainda tem percalços para promover a inclusão, vamos resolver os problemas da escola. Não se justifica separar as pessoas se nós não temos, por exemplo, financiamento para, por exemplo, promover a formação de professores. Se nós não temos financiamento, porque não é barato. Minha experiência em 20 anos pesquisando educação inclusiva, sobretudo a inclusão da pessoa com deficiência, vem revelando que é muito caro promover a inclusão, porque cada escola tem que ter profissionais qualificados, tecnologias assistivas, acessibilidade em todos os níveis. Imagina fazer isso em todas as escolas brasileiras. Essa é uma questão que está por trás e nós não nos enganemos. A discussão é de dinheiro. A discussão não é apenas no campo ideológico, se inclui ou bota em escola especial a partir do desejo da família. A discussão é muito caro tornar a escola inclusiva, então é mais fácil você levar para uma escola separada e, como a política nacional, nessa de 2020, que acabou de ser revogada, aponta para a gente, esse atendimento poderá acontecer, sabe onde? Você que está nos ouvindo, em escolas privadas. E sabe o que significa isso? Instituição privada é o dinheiro público que deveria ir para a escola pública, que passa a ir para a escola privada. E sabe quem são os donos dessas escolas privadas? Muitos desses donos estão lá em Brasília. Então, os nossos interesses estão em conflito, sim. Os interesses da sociedade e os interesses daqueles que nós elegemos e que, em tese, seriam os nossos representantes. Então, por uma educação que nos humanize, por uma educação que seja plural, por uma educação... Vamos reafirmar a nossa posição democrática de lutar por uma educação que acolha todos e todas e todos com as suas diferenças. E, para isso, sem negar a ressignificação e reestruturação que todo o sistema educacional deve sofrer, deve acontecer para que essas demandas sejam atendidas. Desculpe, eu passei dos 15 minutos, mas a empolgação faz um pouco disso. Mas acredito que nós avançamos ainda mais. Muito bom, Alan, muito bom, Caio. Foi excelente as suas colocações, essa defesa fervorosa e essa defesa com amor, né, à questão. Eu concordo plenamente, sem me posicionar tecnicamente, porque eu não sou a pessoa mais abalizada para isso, mas também partilho da ideia de que segregar é o pior dos universos, né?
Eu lembro que, até mesmo uma pesquisa que eu desenvolvi na área da psicologia, trabalhando a questão da intergeracionalidade, mostrando quão é importante para gerações distintas, idosos e jovens, conviverem. Não é separando que eles vão ter uma aprendizagem melhor, um desenvolvimento melhor. Ao contrário, toda a psicologia do desenvolvimento demonstra que essas relações, essas inter-relações são muito importantes. Então, a despeito do aspecto econômico, eu concordo com você, porque, no fundo, tudo tem um viés econômico, né? Há sempre uma questão econômica por trás dessa história toda. Isso é muito triste a gente observar isso. Mas, independente até, vamos ser românticos e abstrair da questão econômica, já está mais do que demonstrado, científica, medicamente, né? Para a questão da saúde, que a segregação, seja em que nível for, não é positiva. Então, não vai resolver a questão do deficiente, não vai resolver a questão do idoso, não vai resolver a questão, como se fala, dos diversos guetos, né, quando a gente tem uma política institucional que colabora para essa separação entre as pessoas. Qual é o que isso vem traduzir de positivo, de bom? É realmente para a gente refletir. Eu fico muito feliz nesse posicionamento de ambos, né, essa clareza e essa paixão que o Alan, especialmente, demonstrou aí na sua fala, sua defesa intransigente, forte, firme. Claro que nós nem desejamos que todos concordem conosco. Acho que o bacana é quando há divergência, porque a divergência promove o debate e todos nós repensamos, refletimos e melhoramos enquanto estudiosos, né? Mas é muito importante a sua colocação como estudioso, como cientista, como alguém que pesquisa, que se debruça, que analisa anos e não apenas dá uma opinião sem balizamento, sem, né, a substância, sem entender efetivamente do que se trata. Então, parabéns, gente, eu agradeço muitíssimo. Bem, várias das perguntas que foram aqui colocadas, ou nem perguntas em si, dos posicionamentos que foram colocados aqui, vocês já responderam, em sua maioria. A questão do surdo foi aqui comentada, a própria Cláudia Candiota, que eu tinha anotado aqui a pergunta dela, ela mesma já disse que vocês já responderam a pergunta, que o Alan respondeu a pergunta que ela tinha feito inicialmente, né? Então, eu apenas abro para mais alguém queira fazer agora, aproveitar esse momento final e fazer algum questionamento aos nossos palestrantes, alguma contribuição, desejo de alguma outra informação, fique à vontade. Utilizem o chat, nós temos ainda alguns minutos e podemos aproveitar aí a presença dos nossos amigos. Eu acho que tem umas questões aqui relacionadas à questão da educação de surdos. O que eu quero falar, que eu acho que é importante que seja dito, é o seguinte: só se constrói conhecimento com ciência, tá? Então, o que eu falo aqui, eu consigo mostrar nos meus papers publicados no Brasil e fora dele. Tem muitas pesquisas feitas no campo da inclusão, há pelo menos nos últimos 20 anos, né? E, assim, a questão da educação de surdos não é uma questão uníssona, tá? Que isso fique muito claro. Então, a minha posição não é ideológica, a minha posição não é negacionista, a diferença é essa, né? Falo com base na ciência, né? Então, isso é importante que seja dito, porque eu tenho pesquisadores, amigos meus, né, que trabalham com a questão da educação de surdos, e é importante destacar, e o doutor Caio vai poder sinalizar isso, que a própria ideia de escola bilíngue já estava há muito tempo presente no arcabouço legal brasileiro. Então, parece, nesse momento, que a Política Nacional de Educação Especial, esse decreto agora, né, suspenso, trouxe uma possibilidade nova para os surdos, na medida em que os surdos vão poder escolher a escola. O doutor Caio pode falar melhor do que eu sobre esse debate. O direito à educação é um direito inalienável da criança. E isso é importante que seja dito. Eu gostaria que o doutor Caio apontasse essa possibilidade. Não é a família que tem que decidir para onde a criança vai. O direito é dela. Não é a família que decide. E o doutor Caio poderá explanar do ponto de vista jurídico esse aspecto, né, doutor? Na verdade, Alan, quando você trata desse tema, e é importante você trazer essa defesa, a própria Constituição, ela trabalha a questão do dever do poder público e da comunidade escolar, além da família, de garantir a educação para a criança, né, para a pessoa. E aí vamos tratar como pessoa no geral, não estou dizendo mais pessoa com deficiência especificamente.
E essa discussão, ela não é uma discussão só da comunidade surda. É uma discussão da comunidade do autismo, da comunidade da pessoa com síndrome de Down. Então, vários são os grupos que debatem essa temática e alguns grupos são favoráveis, sim, ao decreto. Não é a maioria, né? A gente, no direito, a gente gosta sempre de doutrina majoritária e doutrina minoritária. Então, majoritariamente falando, o movimento da pessoa com deficiência foi contrário ao decreto. Uma minoria foi favorável por N questões, aí entram diversas questões, como foram debatidas aqui no chat, e você abordou muito bem. Algumas pessoas preferem, vamos dizer, não preferem, estar em certos espaços. O problema é, a partir do momento que você pinça essa pessoa da sociedade, porque a escola é uma comunidade, e é ali que você aprende com os demais, é ali que você aprende a diferença, a diversidade. É importante ter em mente que segregar o aluno com deficiência ou qualquer outro aluno é ruim para a construção de uma sociedade inclusiva, para uma sociedade igualitária, onde você busca promover o bem de todos, onde você quer construir de forma igualitária uma sociedade. Não é tirando A, B ou C daquele convívio que você vai construir. Então é muito importante isso, e a própria Constituição garante, no artigo 1º, no artigo 3º, no artigo 5º, no 205, no 6º, vários artigos da Constituição garantem o direito à educação para o educando, seja ele qual educando for. E é importante que a gente continue nesse movimento, continue militando. E alguém fez uma pergunta no chat, eu não vou lembrar quem foi, mas perguntando como fazer para que esses direitos sejam garantidos na prática através de uma união social, através de um entendimento que o direito de um, na verdade, é o direito de todos. O direito à educação da pessoa com deficiência não é só da pessoa com deficiência. É da pessoa com deficiência, é da pessoa sem deficiência, é da mulher, é do homem, é do negro, é do branco, é de todos. É do LGBTQ+, é do hétero, todo mundo. E quando a gente tem o direito de um violado, a gente não está violando um. A gente está violando toda a sociedade que não terá o convívio com aquele educando dentro da sala de aula, dentro daquela instituição de ensino. Então é muito importante que a sociedade ela se una para que isso não aconteça na prática, e é exatamente o que aconteceu com esse decreto. Houve uma união muito grande de toda a sociedade em prol da retirada desse decreto do ordenamento jurídico. Então é muito importante garantir a cidadania, é muito importante garantir a dignidade da pessoa humana e que todos possam conviver nos espaços sociais. Esse é o grande ponto. E tem uma questão aí, Caio, que eu acho que é importante destacar, porque é o seguinte, capítulo 5 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 394/96, educação especial, ela não substitui escolarização, porque, pelo que eu percebo aqui, olhando aqui o chat, há uma confusão em torno disso. Educação especial é uma modalidade de ensino, né, Caio, que transversaliza todos os níveis e outras modalidades. Então, estar numa escola onde você se apropria dos conhecimentos historicamente acumulados pela sociedade é um direito inalienável e intransferível, artigo, se não me engano, 205 da Constituição. Ponto. Perfeito. Ponto. Acabou. É um direito da criança. É um direito da criança. Nenhuma família. Não existe ainda homeschooling no Brasil. Não foi aprovado. Se tiver, ok, não temos. É um direito da criança de estar na escola aprendendo com outras crianças da mesma faixa etária e etapa da escolarização, conhecimentos que são socializados pela escola. A educação especial, que é o serviço, é não substitutivo. Daí o debate entre escola especial e escola regular. A educação especial é necessária e sempre será, Caio, mas ela é um serviço que dá suporte para que o aluno, seja ele surdo, com deficiência intelectual, cego ou qualquer outra característica, esteja numa escola aprendendo conhecimentos inerentes à sua faixa etária e à sua etapa da escolarização em equiparação de oportunidades com outras crianças. E isso é importante que seja dito. Não há necessidade de escola especial. Ninguém aqui está advogando
contra a educação especial. O surdo tem que ter intérprete, a cultura tem que ser bilíngue, e etc, etc, etc. Agora, por que só para o surdo a escola tem que ser bilíngue? Por que não insere Libras para toda a escola? Inclusive para que os ouvintes possam se comunicar entre os surdos e os surdos só não aprendam uns com os outros. Por que não isso? Por que tem que separar o surdo para que ele se escolarize? Novamente, voltamos à questão anterior. O problema é que nós precisamos pensar numa educação que acolha todas as diferenças humanas. E, nesse sentido, a escola brasileira vem se revelando, historicamente, inapta a atender a diversidade humana, sobretudo aquelas evidenciadas no nosso debate. E isso é importante que seja dito. É isso, exatamente isso, perfeito. Bem, gente, muito obrigado. Nós realmente temos aí um debate palpitante. Eu acho que vocês atenderam a se superar as expectativas. Muitas coisas aqui foram esclarecidas. Acho que havia um desconhecimento de muitos aspectos que vocês souberam muito bem esclarecer. Com certeza, nós vamos manter contatos com vocês e, sabendo desse trabalho que vocês realizam, estimular que nossos alunos participem, os acompanhem, né? Que a gente ajude também nesse processo, nesse debate, ainda que haja divergência, e é saudável que haja divergência, porque a gente cresce na divergência. Mas muito obrigado, doutor Caio, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu esforço, dedicação, obrigado, pelo seu amor e a causa. Alain, a sua paixão extrapola a defesa. Se você fosse advogado, você era insuportável, mas ainda bem que você não fez direito. Pois é. Olha, não dá asa para cobra, Deus. Pois é. Você é um defensor de primeiríssima qualidade. Parabéns, muito obrigado. Obrigado ao professor Álvaro por tê-los convidado. Isso aí foi muito bom para nós, muito importante. Eu tenho certeza que teremos oportunidade de nos falarmos novamente. Abrimos aqui o espaço. A Veiga de Almeida está sempre aberta a vocês para trazer essa discussão, as novidades que forem surgindo, os novos capítulos dessa novela da questão da deficiência, dessa segregação aí, que, felizmente, por enquanto, conseguimos, né, impedir momentaneamente. Espero que com uma outra visão daqui para frente. E acho que esses esclarecimentos que vocês estão dando são fundamentais para que a sociedade compreenda efetivamente o cerne da questão. E, como você disse, Alain, cientificamente, com comprovação, com estudo, e não apenas por achar, né? Não é ciência do achismo aqui. É ter balizamento para o que vocês estão defendendo. Parabéns. Álvaro, muito obrigado. Gente, então dou aqui por encerrada a nossa sessão de hoje, agradecendo a presença do Dr. Caio Souza e do Dr. Alain. E aviso a vocês, não esqueçam de preencher aí o formulário, porque ontem parece que foi muito rápido que passou e as pessoas não viram. Ficou até 10h30 da noite ontem esse formulário, mas ele está aí e vamos deixar mais um tempo para que vocês possam preencher com calma, ok? Problemas de preenchimento anteriores, depois se comuniquem cada aluno com seus respectivos coordenadores, que ao final da semana jurídica nós vamos avaliar esses casos aí, esses problemas que ocorreram para aqueles que não conseguiram preencher. Então, vamos seguir normalmente. Amanhã temos mais um dia de evento. Conto aí com a presença de todos. Obrigado aos alunos, obrigado aos professores, obrigado ao nosso diretor Álvaro, obrigado à Veiga de Almeida, obrigado aos palestrantes. Tenha uma boa noite. A pergunta que o mundo todo se faz hoje: quando vão criar uma vacina? Quando o conhecimento vencer o vírus. Com alguém que se formou, experimentou e acreditou que só a melhor educação pode transformar o mundo. Porque ter conhecimento é ter poder. Poder de transformar todas as experiências nas cidades,
no trabalho, na vida, no amor. E é essa capacidade de produzir conhecimento e de viver novas experiências que nos liberta e nos faz protagonistas de toda a transformação. UVA. Conhecimento transforma.